meu amigo, minha amiga, me chamo Leonardo Torres e sou professor de Direito Administrativo e Legislação Esparsa para concurso, para exame de ordem, para a graduação, para a pós-graduação. Há quase 20 anos o tempo passa, gente. E você pergunta assim, você não trabalha? Só dá aula? Não, também trabalho, jovens. Sou advogado há quase 20 anos também, especialista em concursos públicos. Legal? Deixa os meus contatos aqui, gente, ó, para que vocês entrem em contato. Tem meu Instagram, tem meu e-mail, o meu site, canal do YouTube já com 20 inscritos, um sucesso. Tem também o meu livro, gente, que publiquei pela editora Juspodium, que é justamente aqui sobre a Lei de Acesso à Informação, onde eu comento, gente, artigo por artigo, enfim, resolvo questões comentadas, bem bacana, tá? Para concurso público. E aproveito o gancho aqui e deixo aqui os meus contatos também do meu escritório, CK Torres, Advocacia dos Concursos. Legal. Gente, vamos lá então, ó. Vamos aqui então tratar da lei 12.527 de 2011. Gente, essa lei é uma lei federal de caráter nacional. Professor, como assim lei federal de caráter nacional? Gente, o que é uma lei federal puro sangue? Que não é o caso dessa, tá? Lei federal propriamente dita ou puro sangue é aquela lei que foi elaborada na esfera federal, né, aprovada na Câmara, no Senado, o presidente sancionou, só que ela se limita à esfera federal. Por exemplo, ó, Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. É uma lei federal propriamente dita porque, além de ter sido criada na esfera federal, se limita aí à esfera federal, tá? Essa lei aqui não, é uma lei federal de caráter nacional, uma lei nacional. Por quê, gente? Foi criada na esfera federal, só que também se aplica a estados e municípios. Legal? Legal. Gente, uma lei curta, tá? Apenas 47 artigos. Mas, professor, não é curta nada. A gente é curta. Se você comparar com outras normas, é uma lei extremamente enxuta, uma lei curta. E essa lei, gente, em alguns pontos, ela tem que ser esclarecida. Tanto que nós temos um decreto, que é o decreto 7724 de 2012, que o intuito dele é regulamentá-la, tá, gente? E quando o chefe do Poder Executivo, eles pedem um decreto para regulamentar uma lei, ele está exercendo o seu poder regulamentar, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, poder regulamentar. Regulamentar. O que é o poder regulamentar da administração? É o poder que a administração pública tem de editar regulamentos, por exemplo, um decreto, objetivando o quê? Regulamentar uma lei, esclarecê-la, tá, gente? O que nos interessa hoje, nesse momento, é a lei, tá? E não o decreto. Então vamos aqui nos ater ao texto cru da norma. Gente, conforme dito, essa lei, ela regula... Aliás, dá um pause aqui, gente. Em minhas aulas, eu tenho como base um tripé, uma tríade. Qual que é o tripé, gente? Quais são as bases do tripé? Iremos aqui fazer o manual caseiro, com vários mapas mentais, macetes mnemônicos, flechas, tabelas. De qual que é a importância de nós termos um manual caseiro, com a nossa letra, do nosso jeitinho? Primeiro que você absorverá com muito mais eficácia o conteúdo. E segundo porque, gente, a importância do manual caseiro. Você consegue fazer uma revisão pré-prova em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. Legal. Outro ponto importante, gente. Qual que é a parte boa quando uma lei é questionada, é suscitada em nosso edital? Parte boa é que a resposta está na lei. Qual que é a parte ruim? Estudá-la, tá, gente? Então, eventualmente, aqui nós vamos nos familiarizarmos com o texto cru da norma. Por quê, gente? Porque é muito comum o examinador, ele copiar e colar o texto cru da norma. Legal? Muito bem. Gente, humanamente impossível também nós tratarmos de artigo por artigo, ok? Iremos focar nos pontos principais. Mas, professor, como que você sabe quais são os pontos principais? O senhor é discípulo de Mãe de Iná, de João Bidu, de Paulinho de Ogum? Você adivinha o futuro? Você... Qual que é a sua? Você prevê o futuro? Gente, na verdade, não. Você joga tarote? Não, gente, na verdade, eu pauto as minhas aulas, né, os pontos mais importantes, por critérios objetivos. Então, pesquiso em provas anteriores quais são os pontos principais, quais são os pontos que mais caem. E com base nesses pontos, nós iremos vetorar nossas aulas, ok? Então, primeira base do tripé, gente, resolução de questões. Segunda base do tripé, iremos nos familiarizarmos com o texto cru da norma. E a terceira base do tripé, iremos resolver questões de prova. É fundamental que você veja a vida na prática, que você veja a vida como ela é. Legal? Muito bem. Mas dá muito trabalho, professor. Eu sei, gente, mas não tem um resultado eficaz sem um trabalho árduo. E só um detalhe, tá? O curso preparatório é apenas uma orientação direcionada. Orientação direcionada.
vai depender muito mais de você do que de mim, tá, gente? O que faz a diferença mesmo são aquelas horas insulares de estudo, você com você mesmo, tá, gente? Você fazendo um planejamento de estudo dentro do que você pode, né, gente? Não se compare com ninguém, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu rolê, cada um tem o seu dia a dia. Então, é fundamental que você elabore uma planilha de estudos de acordo com a sua realidade, principalmente cumpra o que você se comprometeu, tá, gente? Legal, muito bem. Vamos lá então, essa lei tem 47 artigos, show de bola. A outro ponto importante, gente, ó, princípio da publicidade, tá? Conforme dito, essa lei ela regula o acesso à informação, a informações que a administração pública produz, a informações que ela tem sob a sua custódia, porque o acesso à informação, conforme notaremos, é um direito fundamental, tá, gente? Tanto que na Constituição Federal, lá no artigo 37 caput, Constituição Federal, lá no artigo 37 caput, o que é o caput do artigo? É a cabeça do artigo. Lá na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal, da Constituição Cidadã, o que nós temos lá, jovens? Os princípios constitucionais que regem a administração pública. E um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da publicidade. Gente. Na verdade, a publicidade, o que você busca com a publicidade? A transparência, né, gente? A transparência. Tanto que na administração pública, a regra é a publicidade, exceção é o sigilo. Tem situações excepcionais que essa lei aqui, respaldada pela Constituição Federal, ela prevê situações em que a administração pública poderia praticar atos sob o manto do sigilo. Então, por exemplo, uma informação cujo sigilo resguarde a segurança nacional. A administração poderia decretar o seu sigilo. E o que nós notaremos? Que existem graus de sigilo. Tem o sigilo reservado por 5 anos, secreto por até 15 anos e ultra secreto por até 25 anos, tá? Então fiquem tranquilos porque nós iremos aí tratar desse ponto. Então, em regra, na administração pública, publicidade, exceção ao sigilo. Outro ponto, professor, nem todo ato é público, beleza? Só que todo ato que é público, ele é publicado sempre? Não, gente, não podemos confundir publicidade com publicação. Nós temos certos atos que, embora sejam públicos, não são publicados. O seu termo de posse, o que é a posse? É o ato pelo qual o candidato que foi nomeado para um cargo público, ele se torna um servidor. Aquele ato solene, a família chorando lá, os primos invejosos. Gente, o termo de posse, ele é um ato público? É. Só que embora seja um ato público, ele não é publicado. Okay? Qualquer pessoa tem acesso ao seu termo de posse, embora ele não seja publicado. Você assina o ato, a autoridade competente assina e ele é arquivado na repartição pública. Nem todo ato é público, tem exceção, e nem todo ato público é publicado, por exemplo, termo de posse. Só que a pergunta, professor, todo ato que for público e publicado será sempre publicado em diário oficial? Não, gente. Eu tenho municípios menores que nem tem o porquê, né, terem uma imprensa oficial. Onde que eles publicarão seus atos públicos e publicados? A gente sei lá, né? No átrio, no saguão da repartição pública, em praça pública. Então, cuidado com as exceptions, cuidado com as exceções. Nem todo ato é público, nem todo ato público é publicado e nem todo ato público e publicado será sempre publicado no Diário Oficial. Ok? Legal. Outro ponto importante, gente, conforme dito, essa lei que iremos estudar agora, ela regula o acesso à informação, tá, gente? O acesso à informação, ele é previsto em vários dispositivos da Constituição Federal. E essa lei, ela regulamenta vários dispositivos da Constituição. Por exemplo, ó, o artigo 5º da Constituição, inciso 33, ele assegura o acesso à informação e alça o direito à informação como direito fundamental. Vamos aqui dar uma espiadela no artigo 5º, 33 da Constituição Federal. Eita, meu pai, cadê você? Vamos lá, o artigo 5º, 33, né, que tem 78 incisos. Olha que legal, artigo 5º, né, gente? Super curtinho. Cadê você? 33, ó. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob a pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, é um direito fundamental nosso, gente, termos acesso a informações de interesse particular ou interesse coletivo ou geral, tá? Que serão prestadas no prazo da lei. Que nós notaremos
que essa lei, né, que nós iremos aqui estudar, que estamos estudando, num primeiro momento ela prevê que o acesso à informação tem que ser imediato. Se não for possível, a lei ela prevê um prazo para que a administração pública dê acesso à informação, tá? De interesse particular, coletivo ou geral. Eu tenho que explicar o porquê, né, para a administração pública, porque eu quero acesso àquela informação? Não, tá, gente? Notaremos que a lei, ela proíbe que a administração pública exija uma motivação como condição de acesso à informação, tá? E lógico, né, gente? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É aquilo que eu falei. Essa lei prevê no artigo 23 um rol de informações cujo sigilo ele preserva a segurança da sociedade e do Estado e a administração pública, desde que motive adequadamente, poderá decretar em relação a elas o sigilo. Ok? Muito bem. Então é isso aí, jovens. E essa lei também regulamenta o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição. Vamos aqui analisar o que preconiza, o que prevê o artigo 37, parágrafo 3º. Vamos lá então? Acelera, bem, acelera. Eu quero 37. Estamos aqui no 22. 35 passou. Não, 37, lindinho. Eu quero 37. 37, que vai tratar aqui da administração pública. Parágrafo 3º. Tá aqui, gente, ó, vamos lá. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta. Legal, gente? Inciso 2. Então, de novo, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo. Legal, gente? Mais uma vez, aqui é citada a Lei 2.527, que regulamenta as formas pelas quais nós teremos acesso a registros governamentais e também a atos governamentais, bem como a documentos que o Estado produza ou tenha sob a sua custódia. Lógico, desde que não sejam sigilosos, ok? E mais um dispositivo que essa lei regulamenta da Constituição é o artigo 216, parágrafo 2º. Vamos aqui analisá-lo. Vamos lá então. Então notem que essa lei ela regulamenta, gente, vários dispositivos constitucionais. Vamos aqui para o 216. Cadê você, filho? Artigo 216. Ih, tá longe. Artigo 216, parágrafo 2º. 156. Ih, tá longe ainda. Vamos lá. Acelera, bem acelera. Vamos lá. Opa. Tá aqui, ó. 199, 211, tá chegando. 212, para quem é do Rio de Janeiro. 216, fofo. Cadê? 214. 216. Cadê você, lindo? Parágrafo 2º. Aqui, ó. Artigo 216, parágrafo 2º, ó. Cabem à administração pública, na forma da lei, que lei? Lei 2.527, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Ou seja, são dispositivos da Constituição Federal que tratam do acesso à informação, que, insisto, é um direito fundamental. Legal? Muito bem. E não se esqueçam, gente, que os principais direitos e garantias fundamentais constam onde? Lá no título 2 da Constituição Federal. Beleza? Muito bem. Venham comigo, então, voltemos aqui para o nosso manual caseiro. Show de bola. Vamos lá, gente, ó. O primeiro ponto é o seguinte, a abrangência dessa lei. Quem está sujeito aos rigores desta lei? Quem sucumbirá aos rigores desta lei? Eu pergunto, professor, só a administração pública? Não. Notaremos que algumas entidades privadas que recebam recursos públicos também estão sujeitos a essa lei. Gente, no primeiro momento, o artigo 1º fala o seguinte, ó, que toda a administração pública, sem exceção, está sujeita aos rigores desta lei. Galera, quando se fala toda a administração pública, não se esqueçam, tá? Que a administração pública, ela tem uma divisão vertical, vou colocar aqui, ó, divisão vertical. Gente, como que a administração pública é dividida, é fragmentada num prisma vertical? Temos a administração pública federal, estadual, municipal e distrital. Legal? Então a administração pública de qualquer esfera de poder estará sujeita aos rigores desta lei. E também, jovens, nós temos o quê? Uma divisão horizontal da administração pública. Você lembra disso? Lá nas aulas de direito administrativo? Horizontalmente falando, nós temos o quê, gente? A administração pública direta, vamos colocar aqui, ó,
Então, num prisma horizontal, nós temos a administração pública direta. Que fome que me deu, meu pai. Meu pai, Eduardo Paes. Vamos lá, gente, a administração direta. E nós temos também, gente, a administração pública indireta. Legal? Então notaremos, gente, que toda a administração pública de qualquer esfera de poder, incluindo a administração direta e indireta, estarão sujeitos aos rigores desta lei. Gente, o que é a administração pública direta? Vamos colocar aqui, ó, bonitinho. A administração direta é representada pelos órgãos públicos que integram aqui os entes centrais. Aí detalhe, gente, órgãos públicos que integram os entes centrais dos três poderes. Incluindo o quê, gente? Incluindo aqueles órgãos independentes que não integram nenhum poder, né? Incluindo aqui, gente, ó, Tribunal de Contas e Ministério Público, né? Que são órgãos independentes que não integram nenhum poder. Então, o que é a administração direta, gente? A administração direta são os órgãos públicos que integram os entes centrais. Coceira na mão, será que é dinheiro, gente? Órgãos públicos que integram os entes centrais. Órgãos da União, órgãos dos estados, órgãos dos municípios, incluindo os órgãos, não só do Poder Executivo, que é o expert em administração pública, órgãos da administração direta dos três poderes, legislativo, judiciário e também executivo, incluindo os órgãos da administração direta, gente, daqueles órgãos independentes que não integram nenhum poder, Ministério Público e Tribunal de Contas. Tudo bem? Me dê um exemplo de um órgão da administração direta. Por exemplo, ó, Ministério da Fazenda é um órgão da administração direta do Poder Executivo da União. Legal. Me dê um exemplo de um órgão da administração direta do Estado. Por exemplo, Secretaria Estadual de Saúde do município, Secretaria Municipal de Esportes. Professor, a Câmara dos Vereadores está sujeita? Tá, gente, porque a Câmara dos Vereadores é um órgão, né, do município que integra o Legislativo, também está sujeita. Então, órgãos da administração direta de qualquer esfera de poder, dos três poderes, incluindo, gente, aqueles órgãos independentes que não integram nenhum poder. Ministério Público e Tribunal de Contas. Legal? E também estarão sujeitas aos rigores desta lei, gente, as entidades que integram a administração indireta. Gente, aqui na administração indireta, o que nós temos? As famosas entidades públicas. As famosas entidades públicas. Gente, o que é uma entidade pública? São pessoas jurídicas que têm autonomia financeira, administrativa e gerencial e habitam a administração indireta. Também estão sujeitas aos rigores desta lei. Quem são mesmo, professor? Não estou lembrado. Aqui, as autarquias. As autarquias estão sujeitas. Por exemplo, me dê um exemplo de uma autarquia, teacher. O INSS é uma autarquia federal, tá? Também estarão sujeitas aos rigores desta lei as fundações públicas. Por exemplo, o IBGE, que é uma fundação pública federal. Aqui eu estou dando exemplo de federais, tá? Mas as entidades públicas estaduais e municipais também estão sujeitas aos rigores dessa lei. As empresas públicas, por exemplo, aqui Correios e também as sociedades de economias mistas, por exemplo, o Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Tudo bem, gente? Então, quem estará sujeita aos rigores desta quem está sujeito aos rigores desta lei? Toda a administração pública, incluindo a administração federal, estadual, municipal e distrital, incluindo a administração direta dos três poderes e também órgãos independentes, Ministério Público e Tribunal de Contas, e também incluindo as entidades que integram a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economias mistas. Legal? Legal. Professor, alguma entidade privada também estará sujeita assim, gente, ó. Entidades privadas sem fins lucrativos. Vou colocar aqui, ó. Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para aplicarem em ações de interesse público também estão sujeitas a esta lei no que tange aos recursos públicos. Uma entidade privada sem fins lucrativos que receba recursos públicos, ok, gente? Para aplicar em ações de interesse público, também estará sujeita a esta lei. Me dê um exemplo de uma entidade dessa estirpe, professor. Por exemplo, aqui, ó, as OCIPs,
organização da sociedade civil de interesse público. É uma entidade privada sem fins lucrativos que pode receber recursos públicos para aplicar em ações de interesse público, ok? Vamos aproveitar o gancho aqui, vamos aqui nos familiarizar com o texto cru da norma, ó. Opa, cadê você? Tá aqui a lei. Vamos melhorar isso aqui, gente? Vamos lá. Nossa, que fome que me deu. Vamos lá, gente, ó. Então, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, DF e municípios com o fim de garantir o acesso à informação. Legal, né? Subordinam-se a esta lei os órgãos públicos da administração direta, né, do Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público, show de bola, né? Corte de Contas é Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas da União, dos Estados e daqueles 2 municípios que têm TCMs, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro. Legal. Também estão sujeitas a esta lei, gente, ó, as entidades da administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e economias mistas. Legal. E, por fim, aquelas entidades privadas que não visam lucro e que recebam recursos públicos para aplicar em ações de interesse público. Aqui, ó. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos parecidos. Legal? Gente, cuidado por quê, tá? Então não importa, se for uma entidade privada que receber recursos públicos, uma entidade privada sem fins lucrativos, que receber de alguma forma recursos públicos, não importa por qual meio, parcerias, convênios ou quaisquer outros instrumentos parecidos, ela também estará sujeita aos rigores desta lei, tá, gente? E antes aqui de resolver as questões que eu preparei com muito carinho, muito cuidado porque o artigo 3º, ele vai trazer o quê, gente? Algumas diretrizes, tá? Que irão vetorar a administração pública na execução dessa lei. O que são diretrizes? São mandamentos, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Alguns mandamentos, algumas diretrizes que irão vetorar a administração pública na execução desta lei. Tudo bem? Vamos aqui verificar quais são as diretrizes que irão conduzir, que irão vetorar, que irão orientar a administração pública na execução prática desta lei. Vamos lá, gente, ó. Então venham comigo aqui, ó. Artigo 3º. Vamos aqui verificar quais são as diretrizes. Primeira diretriz, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Gente, mais uma vez então, tá? Eu falei e repito. Na administração pública, a regra é a publicidade, exceção é o sigilo. Ok, gente? Legal. E o que nós notaremos daqui a pouquinho, gente? Que na administração pública existe uma transparência ativa e uma transparência passiva. O que é uma transparência ativa? Que é prevista aqui na lei. São aquelas situações que a administração pública deve informar os seus passos independentemente de pedido. E o que é transparência passiva? São situações que a administração pública informa mediante o requerimento. Ok? Legal. Vamos lá, gente, ó. Outra diretriz, divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Aqui é a transparência ativa. Me dê exemplo de uma informação que se inclui na transparência ativa. Por exemplo, gente, o orçamento daquele órgão público, no que está sendo aplicado, concursos públicos, licitações, contratos, horário de atendimento, canais de acesso, ok? Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, gente, aplicativos, sites, dentre outros meios, né, que a tecnologia nos viabilize. Fomento, que é fomento, é incentivo ao desenvolvimento da cultura, transparência na administração pública, ou seja, entender, gente, que a transparência ela é inerente à administração pública, tanto que a forma de governo que nós adotamos é a forma republicana, res coisa pública do povo, aqui o interesse é público, e a transparência, sem dúvida, é interesse de todos. Legal. E por fim, gente, ó, desenvolvimento do controle social da administração pública. Gente, cuidado por quê, tá? O que é o controle da administração pública? É qualquer instrumento jurídico e ou administrativo que viabilize a fiscalização da administração. Tem controle administrativo, controle judicial, controle parlamentar e o controle social, tá? E uma vez que você concede à população o direito de ter acesso a informações que o Estado produz
ou tem sob a sua custódia, você está instrumentalizando o quê? O controle social da administração pública, que é um dos pilares da democracia. Legal? Vamos então, jovens, aqui as questões que eu preparei com muito carinho. Vamos lá. Primeira questãozinha. Um cidadão solicitou informações a uma empresa pública estadual sobre os critérios utilizados para a concessão de um benefício. A empresa recusou o pedido alegando que a lei de acesso à informação se aplica apenas à administração direta. Diante da Lei 12.527 de 2011, assinale o que é correto. Aqui para você, gente, porque essa empresa pública estadual está, sim, sujeita à LAI, a Lei de Acesso à Informação. Gente, a administração direta e também as entidades que integram a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A empresa pública não está sujeita à LAI. Sai daqui, tá errado. B. Apenas os órgãos do Poder Executivo estão submetidos a essa lei. Tá errado. C. Empresas públicas e sociedades de economia mista controlados pelo poder público submetem-se ao regime da Lei de Acesso à Informação. Yes! É a C que nos interessa. Eu não coloquei aqui a resposta? Ai, professor. Oi, professor. Vamos colocar bonitinho aqui, tem um efeito especial, né? Assim, o bagulho aqui não é bagunçado, não. Tem efeito especial. Ó, efeito especial. Preparados? Preparados para o efeito especial, gente? Estão preparados? Cadê o efeito especial? Não apareceu? Que rufem os tambores. Olha o efeito especial. Ó, eita, meu Deus, é muito tecnológico. Aqui, ó. Tem a C que é correta, tá, gente? D. Somente autarquia e fundação pública tá errado. E. Aplica-se apenas aos órgãos da União. Tá errado, tá, gente? O que nós temos em comum entre a B, a C e a E, além de serem erradas? Expressões taxativas, tá, gente? No direito, quase sempre há exceções para as regras. Então, quase sempre a expressão taxativa que não dê margem a exceções, quase sempre tornará a afirmação incorreta, tá, gente? Cuidado com isso. Então é isso aí, a C, né, gente? Artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, da Lei de Acesso à Informação, que carinhosamente iremos chamá-la de LAI. O que é a LAI? Lei de Acesso à Informação. Legal, legal, legal. Vamos lá, vamos lá. 2. Uma associação privada sem fins lucrativos recebe recursos públicos por meio de convênio para executar um projeto social. Um cidadão requer acesso às informações sobre a utilização dos recursos. Nesse caso, segundo a LAI, é correto afirmar, gente, associação, entidade privada que não integra a administração pública, não visa o lucro e recebe recursos públicos para aplicar em projetos sociais. Está sujeita, sim, a essa lei, consoante o artigo 2º caput. Vamos lá. A. A entidade privada não está sujeita a qualquer dever de transparência. Mentira. B. Apenas o órgão público concedente deve prestar informações. Mentira. C. A publicidade alcança toda a documentação interna da entidade, independentemente da origem dos recursos. Não, na verdade, toda publicidade, toda documentação não, tá? Alcança documentação que tem a relação com os recursos públicos recebidos, ok? Então, a C tá errado. Cuidado, hein? D. A publicidade limita-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação. É a D, né, gente? Muito bem, porque existem informações privadas, daquela entidade privada, que não tem relação com recurso público, que não são públicas, tá? Então é a D que nos interessa. E somente o Tribunal de Contas poderá acessar informações? Não, gente. Qualquer pessoa, tá? E só para complementar, jovens, aqui, ó, artigo 2º, parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput, entidade privada, né? Refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados. Por exemplo, prestação de contas ao Tribunal de Contas. Beleza, gente? Então, realmente, aqui, ó, é a D que nos interessa, fundamentação, artigo 2º e o seu parágrafo único. Gente, cuidado, tá? Quem é que presta contas ao Tribunal de Contas? Todos aqueles que, de alguma forma, gerenciem, utilizem, guardem, arrecadem recursos públicos. Ok, gente? É a D que nos interessa, né? E a 1 ficou a C. Legal. Jovens, eu paro por aqui então. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.